Livro de Mateus, capítulo 27, versículo 50. Eita, uma palavra eu quero compartilhar com a igreja do Senhor, uma palavra que arde no meu coração, aleluias, para trazer para o povo. Livro de Mateus, capítulo 27, versos 50. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriu-lhe-se sepulcros, e muitos corpos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. 54. E o centurião e os que eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Deus poderoso e grande na terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, louvores foram entoados à Tua presença. Pai, nós te glorificamos pela Tua presença e pela Tua graça e misericórdia que nos alcançou. Senhor, agora, ó Pai, iremos fazer, ó Pai, menção da Tua poderosa e santa palavra. Senhor, uma vez mais, ó Pai, me coloco diante da Tua presença, seja eu, ó Pai, pequenino, falho, fraco, pecador diante de Ti, ó Pai. Mas em nome do Senhor Jesus, ó Pai, não abrir e fechar na minha boca, que não venha ser eu, mas que venha ser o Teu Espírito Santo falando com a Tua igreja. Pai, que todavia eu diminua e o Senhor cresça. Pai, que todavia eu desapareça e o Senhor apareça nessa casa de oração, Senhor. Enquanto estiver, ó Pai, falando da Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito Santo vai de encontro com essa alma, com esse coração, que o Teu Espírito Santo vai de encontro com essa vida, ó Pai, vai falando, porque quem convence o homem do pecado, Senhor, é o Espírito Santo. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, fala conosco uma vez mais, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Amém e amém. Toma teu assento, meu irmão. Meu irmão, meus irmãos, igreja do Senhor, o cenário que nós deparamos nesse texto é o nosso Jesus, o nosso Salvador Cristo, na cruz do Calvário. Se nós formos ler esse texto aqui, muitas das vezes nós pegamos um momento e falamos assim, nossa, que é um momento difícil de entender, onde sepulcros são abertos, quando o nosso Jesus entrega teu Espírito ao Pai. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que o véu do templo se rasgou. E é nesse texto que eu quero entrar. Quando o véu se rasgou, aleluia, tivemos acesso ao nosso Deus. Pelo contrário do tempo da lei, meus irmãos. Aleluia. No tempo da lei, aleluia, o sumo sacerdote, ele entrava em ano dentro do templo, dentro da casa do Senhor, para oferecer sacrifício ao povo que estava pelo lado de fora. Mas naquele tempo não podemos deixar de ressaltar o que era a presença de Deus naquele tempo de Moisés, no Antigo Testamento. No Êxodo capítulo 25, no verso 10, a palavra do Senhor vai dizer sobre a construção de um caixote de madeira. Caixote de madeira é esse que a Bíblia vai dizer que simbolizava a presença de Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que o Moisés, quando ele tira o povo do Egito, ele sobe até o Monte Sinai e a palavra vai dizer que Deus, aleluia, dá uma ordem para Moisés. A ordem é essa para construir a arca. A ordem é para construir a presença de Deus naquela caixa. Aonde a presença de Deus estava, o povo de Israel era bem sucedido nas suas batalhas, nas suas guerras.
Em Êxodo capítulo 25, no verso 10, vai dizer que Deus dá uma ordem para Moisés, a construção dessa madeira. E eu quero aqui que você preste muito bem atenção, para depois eu entrar. Eu vou dar uma pequena introdução para você entender o texto que nós lemos. A Bíblia vai dizer, aleluia, sobre essa madeira de acácia, uma madeira difícil de esculpir, uma madeira difícil de trabalhar. E Bezaleel, aleluia, é o construtor dessa madeira de acácia. A Bíblia vai dizer que ela tem 1,5 metro de comprimento, 75 centímetros de altura e 75 centímetros e meio de comprimento, de largura. E dentro dessa caixa, Deus dá uma ordem para Moisés. A ordem é essa: pegar todo o ouro do povo de Israel, que outrora ganhou no Egito, que saiu cativo do Egito, derreter e construir esse caixote de madeira. Esse caixote de madeira ele vai ser construído, aleluia, com todo o ouro, coberto de dentro para fora. E dentro dessa caixote de madeira que se ia simbolizar a presença de Deus com o povo de Israel, aleluia, dentro desse caixote ia ter as tábuas dos 10 mandamentos que Deus deu para Moisés. Dentro desse caixote de madeira aí está a vara de Arão que floresceu. Dentro desse caixote de madeira está a concha que Deus mandou manar para o povo no deserto. Podemos entender, aleluia, que nesse caixote de madeira teria alguns utensílios para que o povo de Israel tinha de grande valor. Então, onde o povo de Israel estava, a presença de Deus também estava sobre esse caixote de madeira de acácia. A Bíblia diz que essa tampa, aleluia, sobre esse caixote de madeira, foi colocado 2 querubins, um olhando para o outro em momentos de adoração. A Bíblia vai dizer, aleluia, em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 8, que não era essa madeira, como ela simbolizava a presença de Deus para o povo de Israel, a presença não poderia ser levada de qualquer maneira, a presença não poderia ser levada de qualquer jeito. Deus deu uma ordem para Moisés e instruções para Moisés. Esse caixote de madeira, a presença de Deus, só poderia ser levada pela tribo de Levi. Quer dizer o quê? Os levitas levavam consigo em cima seus ombros. E toda vez que nós vamos ler o Antigo Testamento, nós se deparamos com histórias, aleluias, engraçadas. Como assim, pastor, engraçada? Porque o povo esquecia dentro do templo, a presença ia para a batalha. Mas quando o negócio apertava, ele mandava os profetas, os sacerdotes trazer a presença. Quer dizer o quê? Que quando a presença estava com o povo de Israel, a vitória era garantida. O povo de Israel vencia. E aonde estava essa caixa de madeira, pastor João, no tempo de Moisés? A Bíblia vai dizer que estava dentro do templo, separado em 3 dimensões. A primeira dimensão que estava era no pátio, o altar do holocausto, a pia que eles lavavam as mãos do sacerdote. É o primeiro passo para entrar dentro da casa do Senhor. E ela separada, agora depois que passava pela entrada, tinha 2 separações: o lugar santo e o lugar santíssimo, ou seja, o lugar santo do santo, onde somente o sumo sacerdote entrava para buscar a presença de Deus pelo povo. Irmão, escute isso aqui, era só em ano que o sumo sacerdote entrava para dentro do templo, no lugar santíssimo, para buscar a presença de Deus, para falar com o povo. Irmão, escute isso. Olha o privilégio que eu e vocês temos hoje. Por quê? Nós não vivemos mais a lei. Foi dito aqui para o nosso irmão Isaías, nós vivemos o tempo da graça. E quando o véu se rasgou naquele tempo lá que Jesus estava crucificado, onde ele entregou o seu Espírito, nós temos livre acesso agora a Deus. Não pedimos ter ir para pastores, para sacerdotes, não. Você tem um livre acesso ao poder do Pai. Você tem livre acesso ao Senhor, aos céus. Entenda algo nessa noite, aleluia. Nós temos o privilégio, mas temos o privilégio também, temos um peso sobre as nossas vidas. Por quê? Porque é a graça. A graça aqui, aleluia, que nem Isaías disse essa palavra que eu trazer, ele já disse antes. A graça acumula. Muitas das vezes você não vai pagar hoje a lei de semeadura, não vai pagar hoje, mas lá para frente não vai pagar. Naquele tempo, no tempo da lei, eles levavam os pecados, era muito... Eu creio, eu posso dizer mais palavras, que não que era fácil no tempo da lei. Porque eles levavam até o seu sacerdócio os seus pecados, eles queimavam o incenso, levavam a Deus e os seus pecados eram perdoados. Agora nós, nos dias de hoje, o que nós vivemos? O Espírito Santo já acusa automaticamente eu e você. Você está errado. Você está pecando, você está andando no caminho que não vem o prazer do Senhor, não é do querer do Senhor.
ele automaticamente nos acusa. O segundo lugar é o lugar do santo, onde o sacerdote trabalhava diariamente com a mesa do pão, o candelabro e o altar. Essa era a segunda passagem a chegar até o lugar santíssimo. A Bíblia diz que o lugar santíssimo só era o sumo sacerdote, aonde uma cortina ou um véu estava que ele poderia passar. Como eu disse, eu vou dizer, não reforçar, ano após ano, o lugar santíssimo. Somente o sumo sacerdote podia entrar. E olha, o que estava lá, pastor? A presença. Lá estava aquele caixote de madeira que Moisés fez, lá em Êxodo 30, através do construtor Bezaleel. Ele construiu esse caixote, aonde o caixote estava, simbolizava a presença de Deus sobre eles. Aleluia, Jesus. Aquele caixote de madeira no tempo de Moisés, nas guerras. Chegou a certo tempo que a Bíblia vai dizer, em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2, que aquela presença estava sob o domínio de Israel. Mas certa batalha que ele esteve com os povos filisteus, aquela presença de Deus foi tomada. Por quê? Não é eu que digo, mas a Bíblia. O texto vai dizer que toda vez que o povo de Israel ia para a batalha, ia para a guerra, quando ele levava a presença, a arca da madeira de acácia, a presença de Deus, os povos que vinham guerrear com Israel atemorizavam, ficavam com medo. Por quê? Porque a presença de Deus estava e era inevitável. Eles iam vencer. Eu já quero abrir parênteses aqui nessa manhã. Se você tem a presença de Deus, se você vive com a presença de Deus, pode se levantar o que vier, mas a vitória é certa. Aleluia! 1 Samuel no capítulo 4. Aleluia, sacerdote Eli, aleluia, está dominando sobre o povo de Israel. Tem 2 filhos por nome de Ofni e Finéias, 2 que profanavam o templo dentro da casa do Senhor. Aleluia, que tocava os manjares, tocava nas oferendas, que tocava, aleluia, o que o povo trazia para adorar o Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus não se agradava com Ofni e Finéias. E numa batalha contra os filisteus, aonde 1 Samuel no capítulo 13, capítulo 4, vai dizer que eles vão para uma guerra contra os filisteus. E quando eles vão para uma guerra contra os filisteus, eles esqueceram da presença de Deus no templo. Ofni e Finéias vai pegar a presença de Deus e vai levar para a batalha. E naquele momento a Bíblia vai dizer, o texto diz que a presença de Deus é perdida do povo de Israel. Entenda algo, aleluia, a presença de Deus saiu sobre o povo de Israel, entrou em território filisteu, e o texto diz que aonde passava a presença de Deus, aleluia, Deus lançava tumores, Deus lançava, não é eu que digo, a Bíblia, Deus lançava hemorroidas naquele povo. Por quê? Porque a presença de Deus não era para estar no lugar que era para estar. Pastor, eu não estou interessado que Deus está dizendo para nós nessa noite. Tem lugares que, aleluia, Deus não quer que nós andamos. Tem lugar que Deus quer que nós não permanecemos. Tem lugar que Deus não quer que nós andamos com amizade. Por quê? Porque nós estamos profanando, nós estamos tirando a presença de Deus sobre a nossa vida. Aleluia! Eu vejo esse texto como os dias de hoje. Deus está castigando o povo filisteu, da presença está no lugar errado, na hora errada. Por quanto? 7 meses. 7 meses a presença de Deus andou no território filisteu. E Deus atingiu aquele território, Deus atingiu aquela nação. Entanto que a Bíblia vai dizer que o rei de Gade vai dizer, o que nós faremos nós? Porque nós estamos afligidos, nós estamos assolados pela presença de Deus. Nós temos que tirar essa presença daqui. Não era lugar para esse estar. A Bíblia vai dizer que eles têm uma ideia. A ideia é essa. Posso conjecturar e entender. Eles preparam um carro de boi e colocam a presença de Deus, o caixote de madeira. Mas Deus deu uma ordem. Eu já disse aqui, lá em Deuteronômio 10:8, a presença de Deus só poderia ser levada pelos levitas da tribo de Levi, não era de qualquer maneira. Eu já quero abrir o segundo parede. A presença de Deus não é de qualquer maneira que é para ser levada. Não, eu vou dizer de novo que talvez você não entendeu. A presença de Deus tem que levar em santidade. Aleluia, porque sem santidade não verás a Deus. A presença de Deus não é de qualquer maneira. Irmãos, escute isso. Você carrega a presença de Deus. Você anda com a presença de Deus. Você vive com a presença de Deus. E essa presença, quando eu e você andamos e vivemos no lugar errado, essa presença sai de mim, sai de você. Quem? O Espírito Santo. Volto a dizer, 1 Samuel no capítulo 7, eu vou correr aqui na introdução. Aonde vai parar essa presença? Aonde vai parar essa arca? Na casa de Abinadab. 2 Crônicas capítulo 20. Vai dizer que ela está na casa de Abinadab. A presença de... Quanto ano fica? Quem gosta de Bíblia? 20 anos. 20 anos ela fica na casa de Abinadab.
e nada aconteceu. Irmão, escute isso aqui, ó o perigo de nós cristãos se acostumar com a presença. Olha o perigo de nós, aleluia, pensar de vir num culto como esse, pensar que é tudo normal, que é um culto liturgioso, é um culto rotineiro, é do mesmo. Não, quando você está na presença, a presença te impacta, te renova, te transforma pelo poder de Deus. Está na casa, 1 Crônicas capítulo 13, vai dizer que está, meu amigo Anacleto, na casa de Abinadab. 20 anos essa presença. Olha a diferença. Nada aconteceu. Depois você lê o texto, 1 Crônicas capítulo 13. 20 anos e nada aconteceu na casa deste homem, por nome de Abinadab. Agora Davi está no reinado de Israel. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que temia a presença, que andava no estatuto de Deus. Ele está governando sobre Israel. A Bíblia diz que ele sente falta da presença. Aí eu vejo aquele, quem já pisou no santo do santo, não consegue viver em outro lugar. Oh glória! Talvez você, irmão, escute isso aqui, talvez que nem eu, nem para desviar nós prestamos desviar, irmão. Por quê? Porque a presença me marcou. A presença corre no meus DNA, a presença corre no seu DNA. Nem para sair da presença nós prestamos. Por quê? Nós já fomos selados, separados, ungidos. Deus, levanta a tua mão por gentileza. Só quem é separado por essa presença. Ai, eu camando aravassa. Salmo 51 no versículo 10. Não lance de mim fora a tua presença, não retira-se de mim. Davi está dizendo, Senhor, não retira, eu posso viver sem tudo, mas sem a tua presença, eu não sei viver, aleluia. E quando Davi toma o reinado de Israel, ele quer de volta o quê? A presença. Escute isso aqui. Talvez o reinado de Davi está faltando alguma coisa, assim como muitas vezes falta na minha, na tua. Oh, raio, camanda, sai. Muitas das vezes, aleluia, não estamos sabendo o que está faltando, que pensa que o mundo vai preencher esse vazio, está muito enganado, meu irmão e minha irmã. Você pensa, aleluia, que os olhos do nosso humano olhando para as coisas do mundo, pensa que vai preencher, não. Algo que está dentro de mim está gritando, dentro da divisão da alma, Deus me chamando pelo Espírito Santo, chamando por essa presença. Nada vai preencher esse vazio se não for somente a presença de Deus, se não for a graça, a misericórdia, somente Ele pode preencher esse vazio. 20 anos se passou e nada aconteceu. Davi vai buscar. Escute isso aqui. Eu vejo Davi sem direção nesse momento, nesse episódio. Por quê? Porque ele já recebeu uma ordem dos seus antepassados, sabia que a presença poderia ser buscada somente com os levitas em cima dos seus ombros. Cada 6 passos sacrificava o Senhor. A presença não era de qualquer maneira em cima das costas. Cada 6 passos os levitas sacrificavam o Senhor. Pela presença de Deus estavam com ele, porque simbolizava, aleluia, a presença, simbolizava a vitória, simbolizava que o povo, aleluia, estava indo na direção de Deus. Oh, aleluia! A Bíblia vai dizer, aleluia, que Davi vai buscar a presença na casa de Abinadab, soube que está lá 20 anos. Eu entendo, eu já preguei essa mensagem sobre a casa de Abinadab. Eu posso entender dessa maneira. 20 anos com a presença jogada dentro da casa. 20 anos com a presença esquecida dentro da casa. 20 anos acostumado com a presença dentro da casa. 20 anos nem aí para a presença dentro da casa. 20 anos quer nem saber da presença, acostumou com a presença. Mas a Bíblia vai dizer que Davi vai trazer a presença para a casa de Davi. Vai trazer para dentro do templo. E quando ele vai buscar a presença, escute isso, Abinadab fez as mesmas coisas que os filisteus, que o rei de Gate fez o quê? Enfeitou um carro de boi. Não é dessa maneira, ele sabia que Jesus já falou que não era. Enfeita o carro de boi, coloca a presença dentro, em cima do carro de boi, e leva Uzá e Aiô, os 2 filhos de Abinadab, para carregar a presença. Chega numa altura que a Bíblia vai dizer que os bois entrarão aos seus pés. Uzá, nem tudo é boa intenção no reino dos céus, irmãos. Escute isso aqui, nem tudo é boa intenção no reino dos céus. Por quê? Uzá teve, o diácono Hugo, Uzá teve a boa intenção, mas a boa intenção dele fulminou a vida dele. Oh, aleluia! A Bíblia diz que quando os carros de boi entrelaçaram, Uzá estendeu. Escute isso aqui. A presença de Deus não é de qualquer maneira para ser levado de qualquer jeito. Não é qualquer um que pode tocar, viver, andar na... Não, é só um povo que é separado, remido, consagrado pelo poder do Senhor. Aleluia!
Boa intenção aqui, nós estamos cheios de boa intenção hoje. Cheio de boa intenção, usar, estendeu a mão, a Bíblia diz que foi fulminado. Não é eu que digo, 1 Coríntios capítulo 13. Ele foi fulminado e trocar na presença que não era para tocar. E ele teve uma boa intenção, mas a boa intenção causou morte para ele. Ele morreu. A Bíblia diz que Davi temeu. Eu vou correr, meu Deus. Davi temeu, ficou com medo. Parou onde? Na frente da casa de um homem. Todo mundo conhece a história. Obed-edom. Parou na frente da casa dele. A Bíblia diz, você foi ler lá, põe para mim, por favor. 1 Coríntios capítulo 13, último versículo, acho que é 17. 1 Coríntios capítulo 13. Obed-edom parou na frente da casa de Obed-edom. O que ele fez? A Bíblia vai dizer, aleluia, que Davi temeu. Isso mesmo, aí mesmo. Temeu e não levou mais a presença em cima do carro. Depois que ele fez, colocou na casa de Obed-edom. Para ver o que tinha acontecido. Até cair a ficha de Davi, que a presença naquele jeito, ele levou isso na casa desse homem. Irmão, nunca foi por acaso. Sempre foi por Deus. Eu entendo. Algum historiador, José, vai dizer que Obed-edom, aleluia, era um fazendeiro. Quem sabe um dia a presença parou na frente da casa dele e estava num dia difícil, meu irmão Paulo. Não estava frutificando. Terra não dava alimento. Vaca não dava nada, não produzia nada. Terra infértil. Mas um dia a Bíblia diz que ficou a arca na casa de Obed-edom. Foi 3 meses. E algumas traduções, mas ali diz também. E tudo que ele tinha, Deus o abençoou. Irmão, o que é isso? Aqui é um negócio de louco. A Bíblia é um negócio para doido mesmo, para entender. Por quê? 20 anos na casa de um homem, nada aconteceu, irmão Paulo. Agora 3 meses na casa do camarada, Deus muda a história totalmente. Tudo que ele tinha, a mulher poderia estar estéril. Alguns historiadores vão dizer que ela era estéril, que ela não podia gerar, mas quando chegou a presença, meu irmão, a vida dela foi mudada, transformada. Pastor, o que você está querendo dizer? Quando você colocar a presença de Deus em primeiro lugar na tua vida, tudo que você tem será abençoado. Tudo que você colocar essa mão será abençoado. Por quê? Porque você tem a presença. Levanta sua mão, por gentileza. Só quem tem a presença de Deus adora o nome dele. Abai, o calamandaravassai. Tudo que tinha, ele o abençoou. Por causa da presença de Deus. Olha a diferença. Por isso que a Bíblia diz, e é isso que é diferente daquele que serve do que não serve. Daquele que é fiel e daquele que não é fiel. Irmãos, vale a pena, irmão. Vale a pena, Leo, ser fiel com Deus. Em minhas lutas, em minhas dificuldades. Vale a pena, porque eu vou te mostrar no texto que nós lemos agora. Davi lembrou, falou assim, não é tudo que ele tinha abençoou. Vamos trazer a presença de volta. Chama os levitas, agora ele faz certo. Chama os levitas, põe na costa a arca e leva, salta. E a Bíblia, todo mundo sabe o texto, a Bíblia diz que ele entrou cantando, saltando e pulando com a presença quando entrou na sua casa. Aleluia. Onde está a presença? No lugar santíssimo. Aonde está o véu. Aonde somente o sumo sacerdote poderia entrar. Hebreus 4,14. Abra para nós por gentileza. Oh, aleluia. A presença só poderia entrar, só o sumo sacerdote por diante do véu, aleluia. Mas a palavra diz, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou dos céus e retemos firme na nossa confissão. O que quer dizer, pastor João? O que o escritor de Hebreus está dizendo? O véu foi rasgado, o sumo sacerdote desceu, rasgou o véu para que você tenha livre acesso a Deus. Você tem livre acesso hoje, meu irmão. Hoje você tem livre acesso a Deus. Por quê? Porque o sumo sacerdote Jesus de Nazaré rasgou o véu. Não esperemos mais chegar ao sumo sacerdote, não. O sumo sacerdote chegou, já desceu e rasgou este véu. Aleluia. Hebreus capítulo 9, versículo 6. Aleluia. Olha a presença. Hebreus capítulo 9, versículo 6. Ora, estando essas coisas assim preparadas a todo tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço.
aleluia, no primeiro espaço, mas no segundo espaço, no lugar santíssimo, o véu foi rasgado, aleluia, lá ó, diz o texto, que o véu sumo sacerdote, uma vez no ano, não de sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas suas culpas do povo. Irmão, naquele tempo o sumo sacerdote entrava para pedir a Deus para perdoar os pecados, para perdoar as iniquidades do povo, mas hoje não. O nosso sumo sacerdote já foi naquela cruz do Calvário, onde o texto vai dizer que o véu já foi rasgado, e hoje nós temos livre acesso a Ele. Aleluia. 2 Coríntios 3,16, aleluia, Ele já pagou um preço por nós. O véu já foi rasgado. Você tem a liberdade hoje, meu irmão, de chegar até Ele, de vir até Ele. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Aleluias. Mas quando alguém se converter, e o Senhor e o véu for retirado. 2 Coríntios 3,16. O apóstolo Paulo está querendo dizer que quando alguém se converter ao Senhor, quando entregar sua vida ao Senhor, o véu é retirado. O véu já foi rasgado quando entregamos nossa vida ao Senhor. Mas quando se converter ao Senhor, então o véu se retirará. O véu foi retirado, irmão. Você tem o privilégio hoje de chegar até Ele. Você tem o privilégio de chegar até Jesus, aleluia, porque Hebreus 10:19 vai dizer, aleluia, que se você não chegar a Deus, você não chegará ao Pai. Tem que se chegar a Deus, tem que vir até Deus, mas tem que vir primeiro a Jesus, o sumo sacerdote, pelo véu que foi rasgado. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, irmão, nós não estamos mais no tempo da lei, meu irmão. Não temos que pedir para o pastor orar pelos meus pecados. Não temos que pedir para o irmão B, irmão A orar, aleluia, não. Hoje já está o livre acesso a você, meu irmão. Você está passando porque você quer esse momento. Você está vivendo essa situação porque você quer, porque, aleluia, porque já está, o véu foi rasgado diante de nós. Jesus já fez isso. Então, aleluia, nosso caminho já está aberto diante do Pai. Não era para nós, aleluia, esse véu. Não era para nós ter essa intimidade com Deus. Por quê? Porque não era para nós, era somente para o judeu. Mas quando Jesus veio para a terra, Ele quebrou isso. Ele rasgou esse véu. E hoje nós temos a liberdade, todo o povo, toda a nação, toda a língua, de se chegar até Ele. Glória a Deus, aleluia. Tiago capítulo 4, versículo 8. Clássico. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Irmão, se você não chegar a Deus, Ele não vai chegar até você. Eu vou dizer de novo, irmão Anacleto, se você não chegar a Deus, Ele não vai chegar até você. O nosso Deus, o irmão Gabriel, Ele é educado. O nosso Deus, Ele tem princípio. Aleluia. Se você falar para Ele, você chegar até uma intimidade, Ele chega até você. Mas se você não falar para Ele chegar, Ele não vai chegar. Você vai continuar nessa vida mesmice, vai continuar nessa vida de pecado, vai continuar nessa vida que não agrada ao Senhor. Mas nessa manhã Deus separou essa manhã para te dizer: eu já paguei um preço lá, o véu já foi rasgado, é só você abrir a sua boca e adorar o nome dEle. É só você chegar até Ele. Tá difícil? Clama. Não está conseguindo? Fala para quem consegue. Não dá? Fala para quem consegue fazer. Você não pode? Fala para quem pode. Somente Ele, somente Ele, somente Ele, somente Ele. Levanta sua mão por gentileza. É através dEle que nós estamos aqui nessa manhã. É por Ele que nós estamos aqui nessa manhã. É por preço da cruz que nós estamos aqui nessa manhã. Foi um preço pago pela minha e pela tua vida. É por isso que nós estamos aqui, pastor. O que você quer dizer? Carrega essa presença. Viva essa presença. Não tem mais caixote de madeira não, meu irmão. Hoje tem a presença de Deus.
Alaio camandarava subcalavassai, do essa lamandará. Hoje tem livre acesso. Hoje não tem a caixote de madeira da Cássia, não, meu irmão. Hoje tem a presença que nós carrega, a presença do Espírito Santo. Aleluia, o véu já se partiu, se rasgou. E hoje nós temos livre acesso a Deus. Irmão, mas escute isso. Não vai chegar se você não chegar. Como assim, pastor João? Se você não dá o primeiro passo, ele não vai deixar você chegar até ele. Por quê? Porque você tem que chegar primeiro. Primeiro você tem que dizer que nem Paulo, renunciar. Primeiro você tem que sair de tudo que te afasta dele. Primeiro você tem que abandonar todas as práticas mundanas. Primeiro abandonar todos os pecados para trás, irmão. Evangelho não é fácil, evangelho é renúncia. Evangelho é seguir a sua cruz dia após dia, porque sem santidade não veremos a Deus. O que Ele já fez por mim, para você, já é motivo de nós largar tudo na nossa vida, que Ele chama de pecado, de iniquidade, e chegar até Ele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Que privilégio que nós temos. Que amor é esse? Urabacalaça. Que amor é esse lá naquela cruz do Calvário, pela minha vida, um pobre miserável que nós somos, pecadores, cheios de falha, cheios de erro. Mas um dia eu falei, eu vou naquela cruz pela vida deles, pela vida do Hugo, da Gabriela, do Isaías, do Anacleto, do Gabriel, Auraca, Mandarácia. Valeu a pena, meus irmãos, nós ser fiel nesses meios dos anos que nós estamos vivendo. Vale a pena, meu irmão, ele já fez, o melhor dele já foi feito naquela cruz. O véu já se rasgou e hoje nós temos livre acesso a ele. Hoje é manhã de você chegar a Deus. Se você não chegar, não tem como ele chegar até ti. Chegai-vos a Deus, aleluia, ele chegará a vós. Mas no versículo acima, no capítulo 4 de Tiago, vai dizer: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, quer vencer o pecado? Resiste aos pratos do mundo. Quer resistir às coisas do mundo? Resista ao diabo, assim como Tiago vai dizer em 4:4. Aleluia. Quando Daniel, Sadraque e Mesaque foi para a Babilônia, eles não quiseram se contaminar com os manjares da Babilônia. Ele estava no território babilônico, mas a descendência dele era de Israel. Os costumes dele eram de Israel, irmão. Escute isso aqui, lá. Com toda a autoridade que está no meu coração. Você pode estar vivendo nesse mundo, mas você não é desse mundo. Você pode andar por essa sua, mas você não é dessa sua. O preço já foi pago, o véu já foi rasgado e tem uma casa te esperando. Aleluia. Já foi preço da pago, meu irmão. Aleluia. Eles estavam em território babilônico, todos os costumes da Babilônia. Eu não vou me corromper. E hoje, infelizmente, o que mais vemos hoje, aleluia, pessoas se corrompendo no meio da caminhada. Mas Jesus está dizendo, vale a pena ser fiel. Vale a pena rejeitar os manjares. Vale a pena rejeitar, aleluia, que nem José rejeitou, aleluia, a mulher de Potifar. Encantava os olhos, se rejeitou. Vale a pena rejeitar as coisas do mundo, meu irmão. Porque o que está dentro de nós clama, pede, que é o Espírito Santo, para que a Maranata, Jesus volte e busque uma igreja remida, lavada pelo sangue do Cordeiro. Se coloque de pé, por gentileza. Oh, aleluia. Pastor, eu rodei tudo esse texto. A introdução a esse texto para te mostrar e para te dizer e para te alertar. Jesus breve virá. Um pocochito de tempo, o que vier de vir virá e não tardará. Como está as suas vestes? Como está a sua vida? Eu falo toda vez que eu vou orar, Senhor, eu estou ruim como crente, Pai. Pai, eu estou falho. Mas a sua misericórdia me alcançou, o véu foi rasgado, eu tenho livre acesso a clamar a Ele. Feche seus olhos por gentileza.